Bom, continuando aqui com os nossos vídeos, vamos avaliar como foram feitas as, as parametrizações tanto do servo mestre como do slave, do escravo. Que nós tínhamos parado aqui, é isso. Aqui a gente já tinha feito uma explanação do sistema, como ele funciona, tinha até demonstrado num pequeno esboço dentro do Solid. Vamos para a friação. Aqui ele tem o esboço das ligações. Ele vai pegar a saída do CN1, tá? A OA, OA barra, OB e OB barra, e vai ligar na entrada pulso e direção do CN1 do escravo. Aqui é o mestre e aqui é o escravo. Tem um vídeo que eu falo sobre como funciona isso aqui, tá? A função bypass, se eu não me engano, é isso daqui, função bypass. Só dá uma olhada no canal que explica, mas na verdade você seta o parâmetro 174, se eu não me engano. Ele vai pegar essa saída e vai endereçar e vai disponibilizar esse sinal, tá, para que o próximo servo possa ler. Que é a ligação das DIs. As DIs do mestre. Vamos dar uma analisada aqui. DI1 servo on ativo em 0. O que significa isso? A partir do momento que você ligar o servo, ele já vai para a condição de servo on, porque aqui ele está ativo em 0. Não tem diferente de quando a gente coloca ativo em 1, onde eu tenho que setar essa condição. Da forma como está aqui, não. Ligou, já vai para servo on. DI2 parâmetro está parametrizado para 127, certo? Significa que selecionou DI show, depois eu vou mostrar o que é isso, DI show, e ative 1. Essa não, essa eu preciso dar um pulso para que ele faça que ele execute essa função, que na verdade é a função de home. DI3 é o sensor de origem. Aqui é o seguinte: quando o servo voltar procurando home ou avançar dependendo da lógica, é nesse sensor, quando ele encontrar, que ele vai posicionar o servo e vai determinar a posição 0. DI4 ele citou como trigger. Esse é o trigger para que você possa fazer os comandos de posição, certo? Você seleciona o comando de posição e a partir do trigger, tá? CTRL-trigger, o server vai executar a posição que você tiver predeterminado pelas DIs, ou depende da maneira como você configurou. Aqui são as DIs do escravo. Mesma coisa para a condição de servo on, certo? Ativo em 0, ou seja, ligou, ele já vai para servo on, já fica ligado. DI2, mesma condição, tá? 127 para home. Veja bem, aqui ele está colocando 127 para home, mas se eu tivesse posicionado aqui, se eu estiver posicionado aqui 000 e eu quisesse usar o CTRW, mesmo aqui, ele também faria esse posicionamento, porque a posição 00 a PR0 do modo comando de posição já é o home. Nos vídeos do modo PR, comando de posição, eu explico, tem um vídeo só falando sobre o home. Aqui também, tá? Mesma coisa, é o sensor de origem, para que você possa posicionar em home. Ele habilitou o DI4 com a função de evento 1. E aqui ele habilitou o DI5, tá? Ele está setando o número 1 para a posição de limite de torque. Ou seja, da maneira como ele fez aqui, sempre a posição de limite de torque vai apontar 1 para o TCM0. Ou seja,
se você não mexer no TCM1, sempre vai apontar para a posição 1 e 0. Depois a gente vai ver isso daqui. Aqui os parâmetros do mestre. P101, a gente já viu isso bastante, setou como modo PR. Esse aqui é o AS da traço A, não é o A2. Então ele tem uma pequena diferença aqui. Mas isso é fácil, é só dar uma olhadinha no manual que você pode achar aqui mesmo. Tá? No help do AS da Soft. Selecionar aqui. Então 47. Ele configurou aqui a maneira de home do mestre, no caso. Ele vai avançar até encontrar o sensor de origem. Assim que ele encontrar o sensor de origem, ele vai se posicionar em função do pulso Z, do encoder, que é o zero absoluto, e habilitou que quem vai executar a função de home é day show. No AS da 2 eu não preciso fazer isso, aqui precisa. O 2 significa que ele vai ser feito pela day show. P144 e P145 ele setou uma condição 1 para 1. Seria um pouco diferente se nós estivéssemos trabalhando com o AS da A2, tá? A gente não pode esquecer daquela condição que a gente tem, tá? Aqui qual é a resolução que ele colocou aqui? Se eu não me engano são... Deixa eu dar uma olhada. Dez mil pulsos por volta. 10.000 pulsos por volta já é o default do AS da A2. Mas sempre lembrando que a gente tem que fazer... Opa, passei. Mestre. Aquela conta, tá? 128 no P144 e 1 no P145. Deixa eu dar uma olhada aqui, fica mais fácil. P144, P145. A gente não pode perder isso de mente e nem usar sempre aquela tabelinha que coloca aqui a resolução máxima do encoder e aqui coloca o número de pulsos, porque você vai ver que em determinadas aplicações a gente tem números bem baixos, porque na verdade isso aqui é uma razão, uma divisão. Mas para que nós conseguíssemos aqui 10.000 pulsos, teria que estar a condição teria que ser aqui, seria 128 por 1. Porque o encoder tem 1.280 pulsos, divisões, quer dizer, dividido por 128 dividido por 1, 10.000 pulsos por volta. Que é legal aquelas regrinhas que facilitam, mas vocês têm que conhecer o processo. Tá? Eu não tenho esse servo, então na verdade não teria que dar uma olhada nos parâmetros dele para ver aqui. Mas de qualquer maneira ele setou 1 para 1 e diz que nessa condição você tem lá o 10 impulsos por volta. E aqui ele setou P116 para a condição de 1.000 pulsos. Também teria que dar uma olhada ali onde você seta para você ter essa relação, tá? Porque se eu não me engano tem um outro parâmetro para você conseguir fazer aquela relação de 5 para 1 dentro do AS da traço A. Mas vamos seguir aqui. Se fosse no AS da A2 eu teria que fazer uma posição, no caso de 1.000 pulsos, referente à resolução que eu tivesse. No caso 1.000 pulsos, porque na verdade, porque esse encoder ele está trabalhando com 50.000 pulsos por volta em função do redutor.
certo? 50 mil pulsos por volta. Só que aqui ele está trabalhando com 10 mil. Então você tem que procurar dentro do seu server como ele funciona. Se eu tivesse no ASDA 2, eu teria que pegar essa resolução de 10 mil e verificar quantos pulsos seriam necessários para que eu desse aqui uma divisão de 50 voltas. Uma divisão num total de 50 por volta. Então é só análise, não tem problema. Vamos seguir. Até porque nesse ponto a gente já tem que estar dominando muito bem essa questão de parametrização. P236 ele está setando a velocidade de 150 RPM para a P1, PR1. E aqui um pequeno gráfico como diagrama como ele vai executar a função de home. O motor vai se mover a partir do acionamento do DayShow. Na hora que ele encontrar o sensor de home, ele vai inverter, vai encontrar o eixo Z, o pulso Z do encoder e vai parar. Aqui é o diagrama de como a gente nós vamos fazer aquela obtenção a partir do capture de 1000 pulsos. E, na verdade ele está dizendo só o seguinte aqui, que a partir que você vai trigar na posição, ele vai até a posição 1000, e aqui ele aguarda um comando do slave, a leitura da posição do slave, no próximo trigger, mais 1000, e por aí vai. Existem outras formas de fazer isso, tá? Mas isso aqui é muito simples. Não temos nem que, por enquanto, parar nisso daqui. Settings do slave. Também foi setado para o modo PR. Tem que ser. Porque a função ecan ela só trabalha no modo PR. A relação aqui, aquilo que a gente acabou de fazer, a relação do motor, número de pulsos por volta. Ele setou aí naquela divisão 128 por 10. 128 por 10, o que eu faria? 128 dividido por 10, 12,8. Aí eu pego a resolução total do encoder do motor, 1.280, que é padrão do ASDA 2, dividido por 12,8. Relação de 100 mil pulsos por volta. 100 mil PU. P102, ele habilitou aqui a função de torque. Quer ver? Vamos entrar aqui para ver como ela funciona. P102. O P102 ele habilita duas funções: limite de torque e limite de velocidade. O primeiro bit da função é para habilitar ou não o comando de limite de velocidade. E o segundo bit, que é o B, é para habilitar o limite de torque. Como a gente só está habilitando o limite de torque, qual que é a configuração desse daqui? Seria 10. Deve ser o que ele setou lá. A partir do momento que eu habilito 10, ele vai ler o valor do torque em 0, ou na P112, P113 e P114. Como funciona isso aqui? Ó? TCM0 e TCM1. Lá, a gente, não sei se vocês lembram, a gente viu que a gente tinha setado o TCM0 como 0 na DI, ou seja, ele vai estar sempre habilitado em 1. Então a condição que eu vou ter sempre lá vai ser a condição 10. Então ele sempre vai ler na condição 10 quem?
a primeira posição, que é o PI 12, certo? Questão lá, 00, 01, é normal, aqui é binário, 00, 01, né? 101, tá? Para as 4 posições, isso aí não precisa perder tempo. Então é sempre PI 12. Então o que acontece? A partir do momento que está habilitado, ele sempre vai ler o torque que estiver determinado aqui, esse torque em percentual. Aqui ele está dizendo justamente isso, tá? Que está setado a condição 1 para o TCM0 e a condição 0 para o TCM1. Ou seja, a posição que ele vai estar apontando sempre vai ser P112. Ou seja, o valor que estiver gravado na P112 vai ser o valor do torque. Isso varia de 0 a 100%, se eu não me engano. P235 é uma condição de limite de erro, tá? Pulsos excessivos. Isso aqui é o seguinte, tem aquela leitura entre o comando que foi enviado e a posição atual do motor. Se o valor, se a diferença do valor desses dois, tá aqui, ó, isso aqui, tá. Se o desvio entre os dois for maior do que o valor definido no P235, ele acusa o erro 009. Mas mais pra frente a gente vai ver o porquê disso. Ele só está dizendo que essa P235 ela vai ser configurada. P598 e P599. Isso vai configurar a maneira como funciona o trigger por evento. Que a gente tinha visto como isso funciona. Espera aí. Primeiro só mostrar aqui que o deixou no ASDA 2 ele só funciona para fazer home no PR0. Que event trigger. No P598 ele vai colocar cada byte relativo a um evento, certo? O primeiro byte é o evento 1, segundo byte é o evento 2, terceiro byte é o evento 3, quarto byte é o evento 4. P599, isso no pulso de subida da DI. O P599 é a mesma, funciona da mesma forma, só que é para descida do pulso. Quando ele está em 1, cai para 0. Isso aqui na estruturação do comando PR, se eu não me engano, eu falo sobre isso. E ótimo, tudo bem. E o que eu coloco então aqui no evento 1? Digamos que eu coloco aqui o número 2. Se eu colocar aqui no P598 0002, o 000 significa que eu não habilitei nem esse evento, nem esse evento, nem esse. Habilitei só o primeiro. E o desvio de PR que ele vai fazer vai ser, como é o 2, seria para PR52. P599 da mesma maneira. Vamos considerar que aqui fosse 0. 0003 significa que eu não estaria habilitando nem evento 4, nem evento 3, nem evento 2. Somente estou habilitando o evento 1. E em que posição? No 3, no caso ele vai para PR53. Aqui ele colocou o P598 como 01 e o P599 como 02. Então ele fez um desvio no pulso na borda de subida para o PR51 e na borda de descida para o PR52. Isso aqui é tranquilo. O que ele está descrevendo, tá? Essa aba aqui do PR do ASDA Soft, que a gente já viu bastante isso no comando PR. Não vou nem parar muito nisso, mas ele está descrevendo como está sendo feito o home e as outras PR. Aquilo que a gente já visto, o home avança até o sensor de origem e depois se posiciona ao lado do pulso Z do encoder. Que ele não vai fazer um desvio para um outro PR, ou seja, vai fazer o home e vai ficar parado.
velocidade de aceleração e desaceleração e não gerou offset para o home. PR1 ele faz uma gravação de 50 no valor de P112. O que é esse P112? É o torque. Ou seja, ele está determinando o torque inicial, no caso, quando vai acessar o PR1, a 50%. PR2 ele faz um posicionamento simples, sem interrupção, ou seja, sem interrupção não, sem avanço automático, porque é o tipo 2, para ser avanço automático teria que ser o tipo 3, sem interrupção também, para a posição menos 300 mil PU. Isso aqui nós estamos falando de escravo. No PR5, ele está pulando, tá vendo? No PR5, ele faz uma gravação de 25, seria 25% no P112. É uma instrução automática para PR seguinte, com interrupção. No PR6, que seria na sequência, que é automático, ele não tem interrupção, mas também é um posicionamento que automaticamente passa para a próxima PR. Ele vai posicionar o servo na posição menos 800 mil. No PR7, ele grava 10 no P112. Aqui, o PR51, que é o evento trigger de subida, ele está fazendo um desvio para o PR05. No PR52 ele está fazendo um desvio para o PR01. Os dois são os eventos trigger. Aqui ele diz exatamente aquilo que nós havíamos falado. Quando há um trigger no PR51, ele vai fazer um desvio para o PR5, como é um comando de interrupção. Assim que esse PR50 é acionado, já é feita a gravação de 25%. Depois ele vai fazer o posicionamento e depois ele vai gravar 10% no P112. Aqui na descida ele vai fazer um desvio para o PR1. Antes disso ele já vai gravar 50% como valor do torque e vai procurar a posição 300 mil. O PR0, que é o home, ele faz simplesmente posicionamento e para. Aqui é a descrição. Ele diz aqui o seguinte, tá? Não sei aonde. Aqui na descrição. Ele está dizendo que ele coloca 25% para que o motor inicie o movimento e depois já passa para 10%. Mas eu vou mostrar para vocês no gráfico que da maneira como está composto aqui, isso não funciona. Porque sem interrupção aqui, ele vai fazer o seguinte, primeiro ele vai fazer o posicionamento para depois mudar o torque para 10%. Ou seja, ele vai fazer ele vai encostar o rolete na peça no retângulo que tem no eixo mestre a 25%. Isso aqui tem que ser alterado. Se ele quer que o movimento se inicie a 25%, ele tem que colocar aqui um delay pequeno para que o movimento se inicie e colocar uma interrupção. Porque a interrupção ela não vai sobrepor o delay. Se eu colocar sem delay, assim que ele começar o movimento já vai começar a 10%. Não adianta. Porque só o que vai limitar a gravação vai ser um delay. Mas isso a gente vai mostrar no gráfico. E como eu vou compor o gráfico, a gente começa daqui a pouco, eu vou explicar esse diagrama e vou simular essas duas sequências do PR.
Depois disso, nesse próximo vídeo, a gente vai ver como funciona a função de capture também. Tá?